mais histórias da África, logo depois da vinheta. Daí pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes do Pode a Sua Porta, que é o podcast da Dentista Sua Porta. E hoje nós estamos aqui num dia muito especial, mas antes de apresentar a minha entrevistada, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, Ubra Torres Vestibular 2025-1. Faça a sua inscrição no www.ubra.br/vestibular e também a Imobiliária Guarita de Torres a Balneário Camboriú com imóveis de excelência. E o Pode a Sua Porta você já sabe, né? Toda sexta-feira às 8 horas da noite aqui no YouTube. Mas quem é a minha convidada? Estou muito feliz em entrevistar ela. Já entrevistei o pai dela e foi um sucesso, foi muito legal. E por causa das histórias que o pai dela contou, eu falei, eu tenho que entrevistar essa moça, que antes era uma criança, hoje é uma mulher aqui que tem histórias muito legais. Por quê? Ela veio lá da África para contar como é fazer missão para os africanos. Com vocês, a minha convidada, Miriam. Muito bem-vindo, Miriam. Amém. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande para mim mesmo. E acredito que através dessa entrevista, muitas vidas serão alcançadas. Amém. Isso aí. Miriam, para aqueles que não te conhecem, né, eu queria que tu falasse um pouquinho de ti, porque o Pode a Sua Porta, ele fala da pessoa, da personalidade. A Miriam, ela tem um trabalho muito legal, depois vou passar aqui as redes sociais dela para vocês seguirem ela, seguirem o trabalho que ela faz, mas eu quero que tu conte um pouquinho para nós de onde é que tu é. Tu nasceu na África, nasceu aonde? Então, conta um pouquinho da Miriam. Bom, eu sou torrense, sou aqui de Torres mesmo, gaúcha, e nasci em Torres, fiquei durante 8 anos aqui, e com 8 anos eu fui para a África, a chamado de Deus, a chamado de Jesus, para cumprir o ID dele lá. Perfeita. A Miriam, ela é filha do pastor Ronaldo, né? E já teve aqui no Pode a Sua Porta, eu acho que foi o número 70 ou 69, não lembro direito qual o número. E foi muito legal, você que não viu, não assistiu ainda, já coloca aí depois dessa entrevista aqui com a Miriam, já vai lá e escuta e vê essa entrevista, ficou muito legal. E ele contou a história de como é que ele chegou até a África. E no meio da história ele falou, peguei minha filha, minha esposa, peguei o avião e fui para a África. Quando cheguei lá, elas começaram a chorar e por diante. Então, Miriam, tu nasceu aqui em Torres, Sim. 8 anos de idade, a tua família te pegou e foi para outro país. Conta um pouquinho para nós, um pouquinho desta história incrível. Olha, eu era uma criança, né? 8 anos, não entendi muita coisa. E eu acredito que quando Deus chamou meu pai, né? Mas ele chamou também a família inteira, né? Então ele teve esse propósito tanto com meu pai quanto com a minha mãe e comigo, né? Eu era uma criança, não entendia muito, não sabia o que estava acontecendo, não tinha muita ideia, né? Já tinha viajado de avião, não? Não, primeira vez. Primeira vez tanto minha quanto dos meus pais, né? Primeira viagem de avião, primeira viagem para fora também. A gente não sabia o que nos esperava naquele lugar. Mas a gente foi, né? Com os 2 pés firmes no chão e fomos, né? Fazer esse trabalho tão especial, tão maravilhoso, tão abençoado, tão grande, que está abençoando muitas pessoas, né? E a gente chegando lá, né, é um país onde, com certeza meu pai já falou, um país que tem muitas necessidades, né, tanto necessidades espirituais quanto materiais, né. Na parte material, um povo muito carente, um povo muito necessitado, um povo que precisa muito da nossa ajuda, né. E eu chegando lá, o que mais me incomodava, o que mais me assolava era o medo das doenças,
o medo de ser até sequestrada. Bárbara. Porque eu aqui no Brasil passei por 3 escolas, mas lá em Moçambique eu passei por 10 escolas. Nossa. Eu fui passando assim por escolas, porque a gente ia se mudando, né, para outros lugares, para outras regiões, era igual a criança de circo, ia passando por várias escolas. Sim. E eu tinha muito medo, porque eu ia sozinha para a escola, uma menina estrangeira, né, diferente também, né, porque tanto a nossa nacionalidade, a cor, tudo diferente, né. Então a gente chamava muita atenção aonde a gente estava, né? Porque a gente saiu daqui do Brasil, a gente morava em Balneário Camboriú, num lugar muito bonito, assim, na Avenida Brasil ali, a gente estava sendo preparados ali. Então a gente saiu dali. Do Balneário Camboriú para qual o nome da cidade lá? Nampula. Nampula. Moçambique, Nampula, Nossa. cidade de Nampula. A gente foi para lá, não tinha estrangeiros, alguns missionários que a gente conhecia, né? E não tinha pessoas daqui do Brasil, pessoas assim diferentes. Alguns a gente conhecia, mas a gente era únicos lá. Uhum. Então, aonde a gente passava, as pessoas indicavam com a gente, as pessoas assim mexiam com a gente, assim, era uma pressão muito grande. Nossa. Sabe? Então a gente foi pra lá, a única menina estrangeira na escola, né? A única menina, era uma escola pequena, mas era uma escola, assim, que tinha pouca segurança, sabe? Então, eu sofria muitos riscos lá. Ah, com certeza. Muitos riscos. Mas, acima de tudo isso, eu sabia que Jesus estava com a gente, né? A proteção dele estava nos guardando ali, a gente estava com uma proteção que ninguém poderia nos tocar naquele lugar, né? E quando a gente chegou lá, Deus falou com a gente, né? Deus disse que nada ia acontecer, que nenhuma praga ia chegar na nossa tenda. Então a gente guardou aquilo e seguimos em frente, né? Que bonito. E assim, quando chegou lá, o teu pai contou que quando abriu a porta do avião, ele sentiu aquele cheiro, aquele calor, que foi um desespero. Ele falou, o que eu vim fazer aqui? E como é que foi tu, uma criança, descendo as escadas do avião? Tu lembra desse momento? Lembro. Eu acho que nunca vou esquecer. É algo assim, aqui, agora que eu tô com 20 anos, eu entendo como é o Brasil. Porque quando eu fui pra lá, eu não sabia diferenciar os países, sabe? Eu não sabia diferenciar o que é bom e o que é ruim. Sim. Eu fui com uma ideia totalmente diferente. Mas chegando lá, lá não tem nada, assim. A gente viu uma garrafa de Coca-Cola, a gente ficou feliz. A primeira coisa que eu me lembro quando eu cheguei lá foi comprar uma barra de chocolate. Porque eu fui garantir que lá tinha. Fui garantir que lá tinha. Mas chegando lá, o ar é diferente. O calor, agora é uma época muito quente lá, 40, 43, 45, tem lugares que chega a quase 50 Não muito diferente do que está acontecendo aqui, né? Porque agora tá terrível aqui. Tá bem calor também. Mas lá a comida é diferente. Então a gente chegando lá, saindo do avião e vendo aquela necessidade, porque a gente saiu, a gente faz uma conexão, né? A gente vai de Porto Alegre, São Paulo, África do Sul. África do Sul é aonde a gente vai, né? Moçambique. E a África do Sul já é um país bonito, né? É um país bem desenvolvido, muito diferente de outros países da África. Mas a gente saiu da África do Sul direto para Nampula, uma cidade tão diferente, tão assim, que tentando explicar, eu acho que vocês não vão entender como é. O ar é diferente, o cheiro é diferente, tudo é diferente. É uma sensação muito diferente, muito esquisita, sabe? Muito estranha. Mas ao chegar lá, a gente vê a necessidade, acaba que a gente esquece, sabe? Do que é bom. E a gente foca na necessidade do povo. Foca na necessidade daqueles que realmente precisam, né? Que é isso que realmente importa. É o que importa, a gente recebe amor e a gente tem que dar o amor para as pessoas também. Foi para isso que a gente recebeu a salvação, para espalhar, para abençoar outras vidas, né? E é o que a gente está fazendo lá, abençoando vidas com amor. Não só na parte financeira, mas em abraçar, em acolher, em dar um carinho, beijar as crianças. É o que a gente está para fazer lá, é o que Jesus nos chamou, né? Então, verdade. Eu mesmo criança, eu tinha essa percepção, eu tinha esse entendimento.
Porque eu acho que Jesus me deu uma graça muito grande. Deus me deu uma graça que, assim, mesmo eu sendo uma criança, eu já trabalhava com crianças. Deus estava parece que aqui no Brasil eu ia nos encontros infantis e tal, e eu prestava muita atenção nas professoras, como elas ensinavam as crianças. E quando eu cheguei lá com 8 anos de idade, eu já cuidava de 200, 300 crianças. Eu contava histórias da Bíblia, cantava com eles. Então, para mim, desde pequena, Deus já foi me preparando. E agora eu tenho uma percepção totalmente diferente de quando eu fui. Ô Miriam, nesse tempo que tu teve lá, tu deve ter visto muitas coisas. Tu falou ali, Deus já estava me capacitando, me preparando para, por exemplo, o teu propósito. Hoje Sim. Tu vê que o teu propósito está lá na África. Por enquanto, Deus quer que tu esteja lá, Sim, não é verdade? Sim. Desses anos que você já está lá, 12 anos, quais experiências tu poderia ter falado, assim, experiências que realmente mudaram a tua vida? Teve algum toque de Deus que tu sentiu assim, meu Deus, Deus está agindo aqui muito forte? Teu pai contou uma história aqui, que ele falou que uma hora que ele estava desesperado, você estava chorando, ele foi pro quarto, começou a chorar e orar, e Deus falou com ele. E Sim. A partir dali as coisas começaram a se encaixar e conforme o propósito. E tu no ministério infantil, ou dentro das tuas atividades lá, o que tu poderia contar para nós? Olha, tem muitas experiências, assim, não experiências, mas histórias que a gente vivenciou, tanto deles quanto a gente lá, né? Eu não sei se meu pai, não sei se meu pai chegou de contar, não me lembro. Mas se não contou, tu conta de novo, e se já contou, tu vai contar com a tua percepção, claro. O que mais nos tocou foi a nossa ida para a África, quando a gente estava indo para lá. A gente, chegando na África do Sul, ali em Joanesburgo, o meu pai foi num propósito, né? E chegando lá, a gente com muita fome, com muita vontade de comer, assim, alguma coisinha, né? Foram 12 horas de voo, então a gente parou num estabelecimento, num café, no meio do aeroporto. E ali naquele lugar não tinha ninguém. Só tava eu, minha mãe e meu pai. E daí a gente comeu, tomou café e tal. Sendo que lá o café é muito caro, mas a gente tomou coisa de aeroporto, né? Sempre carinho. Mas a gente foi lá e eu me lembro que a conta tinha dado uns $50, mais ou menos. E daí, naquele instante, meu pai começou a passar os cartões, né? E não passava um, não passava outro. E naquele desespero ali, a gente estava sem dinheiro, em espécie, né? Não tinha como pagar ali. O que a gente ia fazer, né? De repente, a gente tava, minha mãe e meu pai, um do lado do outro, assim, e de repente chega um moço do nosso lado. Ele pega o dinheiro, $100, e deixou em cima do balcão. Aquela moça, ele falou com a mulher ali, a gente não entendia inglês e tal. Aí ele falou com a mulher, e a mulher disse assim, que já estava pago, que não precisava mais. De repente, quando a gente olha pro lado para agradecer, o moço tinha sumido, desapareceu. Meu Deus. A gente procurou o aeroporto inteiro naquele dia e não encontramos o tal moço para agradecer. Não deu nem tempo de agradecer. Naquele momento, eu e a minha família, a gente viu que Deus estava nos guiando, que Deus estava com a gente, independentemente se com dinheiro ou sem, com apoio ou sem, Ele estava com a gente e não ia importar a circunstância, Ele ia nos ajudar no que fosse, né? E outra experiência também foi que a gente, lá é um lugar que tem muitas doenças, né? Como eu falei, acho que eu já falei, a gente sempre na minha casa, a gente tem o costume de fazer cultos domésticos, mesmo que seja eu, a minha mãe e meu pai. A gente canta, ora e tal, e daí naquele dia a gente tinha chegado, acho que fazia uns 2 dias, a gente abriu aquelas caixinhas da promessa e tirou um versículo, todo mundo tirou o mesmo versículo. Nenhuma praga chegaria na nossa tenda. Meu Deus. Em Salmos. E a gente viu que Deus estava com a gente, né? Então são coisas assim que Deus vai mostrando, né? Independentemente do que for, Ele vai nos cuidando e vai mostrando, é verdade. Esse cuidar de Deus é muito bonito, né, Miriam? É uma coisa linda. É uma proteção, né? É uma proteção, é uma tranquilidade. É verdade. É mesmo passando no deserto ou pelo vale da sombra da morte, Sim. Quando a gente está com Deus,
Sim. nós podemos ficar tranquilos, né? Sim. Miriam, e o projeto que vocês desenvolvem? São vários projetos, mas um é muito famoso. Sim. Conta um pouquinho desse projeto para quem está nos assistindo. Bom, o projeto Arroz com Feijão já fazem mais ou menos 8 anos que ele está acontecendo, né? Era um projeto que começou com 100 crianças, 200 mais ou menos. E hoje a gente já está com mais de 1.500 crianças. Meu Deus, que maravilha. Comendo um prato de arroz com feijão todos os dias. Que maravilha. É um projeto que a África em si tem muita necessidade de alimentação, né? Tanto Moçambique quanto outros lugares, né? É o que a gente mais vê, né, na televisão e tal. Então, há um grande nível de desnutrição infantil. E a gente, até o momento que a gente chegou lá, a gente não tinha projetos com criança. A gente sempre ajudava com pão e suco. A gente fazia culto com as crianças e sempre no final do culto a gente dava pão e suco. Só que a gente sempre teve vontade de fazer um projeto, de abençoar as crianças, mas o meu pai nunca assim focou nisso, né? E teve de repente um dia Deus falou com o meu pai e deu esse projeto para ele, né? Hoje abençoa essas crianças não só com o alimento, mas também com a palavra de Deus, né? Que é o importante, né? Exatamente. Alimenta elas o físico e o espiritual também, né? E olha, o que eu já vi nos núcleos, porque são núcleos, né? A gente tem, cada localidade a gente tem máximo umas 200, 150 crianças. Então, há lugares que tem 50, 70, 100, 150, dependendo, né, dos lugares, dependendo da quantidade. Porque, como eu tava falando pro irmão ali, lá tem muita criança. Muita criança. A gente, assim, vê... a gente diz que... A gente até brinca lá que criança brota. Porque aonde a gente vai tem criança. Muita criança. E criança passando necessidade. Muita necessidade. Lá... A escolaridade é uma coisa muito difícil, né? Muitas crianças, tem crianças de 12, 13, 14 anos que não sabem ler, que não sabem escrever. Então, através do arroz com feijão, os professores também vão ajudando nessa área, de ajudar as crianças a ler, a escrever, a cantar, porque a gente vê, eles cantam com uma vida, eles cantam com o coração, assim, sabe? A gente se emociona de ver aquelas crianças cantando. Às vezes elas não têm nada. Às vezes elas vieram, assim, sem nada de casa, sem comer nada. Mas elas chegam lá, elas cantam, dá pra ver a gratidão nos olhos daquelas crianças. Aqui no Brasil eu vejo muita ingratidão, tanto nos adultos quanto até nas crianças, às vezes, né? Porque tem tudo. As escolas lá, eu já tô falando de outras coisas, né? Mas as escolas lá, elas não têm merenda, as crianças não têm um caderno, às vezes não tem lugar para sentar. Eu já estudei numa escola lá em que a gente sentava em 3 pessoas numa carteira só. 4. Salas de aula com mais de 70, 80 alunos. Crianças. Então há uma dificuldade muito grande na parte de escolas lá, né? E também o arroz com feijão, ele vai abençoando as crianças desde pequenininho, porque a gente pega os bebezinhos, assim, né? 3 aninhos já estão lá comendo arroz com feijão. E a gente corta o nosso coração, porque tem muitas crianças que ficam dentro, né? Mas tem muito mais que fica fora. Meu Deus. Que ficam só olhando. Isso aí que deve ser muito triste pra É muito triste. Corta o coração. E assim, Miriam, já vamos aproveitar esse gancho e falar o seguinte, né? Quem quiser ajudar o projeto, como é que pode fazer? Olha, a gente tem as nossas redes sociais, né? Vou passando aqui as redes sociais, mas além das redes sociais, vamos colocar o Pix do projeto, para que você que sentiu no coração em ajudar esse trabalho lindo desenvolvido pelo pastor Ronaldo e sua família, é só fazer qualquer valor para ajudar, com certeza vai estar ajudando muito essas crianças na África nesse projeto tão lindo que já assiste a mais de 1.500 crianças. E agradeço, né, a Deus por todas as pessoas que ajudam o arroz com feijão, porque são vidas pequenininhas que estão sendo alimentadas, né? É lindo de ver que a gente, quando começou o arroz com feijão,
tinha crianças assim que eram no ossinho mesmo. E agora é outro rosto, o rosto é diferente, o jeito é diferente. Tem crianças que chegam com vertigem lá, com tontura, porque fazem alguns dias já que não comem. E ali o arroz com feijão é uma alimentação que aqui no Brasil muito simples, todo mundo come, tá na mesa do brasileiro todo dia, mas lá é só em festa. Só em festa. Lá, então, é uma alimentação que ajuda muito, tanto em vitaminas, em todos os requisitos, né? Perfeito. Ô Miriam, deixa eu te perguntar uma coisa. O teu ministério hoje é com criança, com adulto, com adolescente? O que tu trabalha hoje lá na África? Lá eu trabalho, desde quando eu cheguei lá, eu trabalho com crianças, né? Certo. A gente trabalha, tem os nossos, tanto no projeto, né? Tanto fora também, que a gente tem a nossa comunidade, a nossa igreja lá, a escola bíblica, né? Onde a gente recebe muitas crianças todos os domingos. Você é professora da escola bíblica? Eu ajudo tanto os professores, né? A também dar aula para as crianças. É uma capacitação, né? E também abençoa as crianças com a palavra de Deus, né? Não são todos os dias, mas uma vez por semana, 2 vezes a gente está lá. E a gente faz cultos em que vai mais de 1.200 crianças. Meu Deus, que bênção! Sem anunciar. Sem anunciar mais de 1.000 crianças. A gente é muita criança que está ao redor lá da nossa base, né? Então elas vão lá para comer, tanto para se alimentar, quanto para ouvir também, né? E é algo diferente também para elas, né? Porque lá, as crianças, elas não é igual aqui no Brasil, que tem brinquedo, que tem coisas diferentes, tem parquinho. Não tem, nas escolas não tem parquinho de diversão, assim, um escorregador, um balanço, não tem. Isso não existe lá. Então, é um entretenimento para as crianças. Aí a gente coloca aqueles cabeção, a gente leva o ukulele, a gente dança, a gente canta, leva música. Então, para elas é uma grande alegria, né? Ô Miriam, e um trechinho de uma música, por exemplo, no dialeto lá da região, tu poderia cantar um pedacinho para nós? Canto, sim, canto. Vou cantar a mais famosa, que a gente canta bastante lá. Mariuakanaka, ia, Mariuakanaka, ia, Mariuakanaka, ia, 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 Mariuakanaka, ia, Mariuakanaka, ia, Mariuakanaka, ia, 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 ia. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, 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 é bom. É o que a gente mais canta lá. Muito lindo, muito legal. Pena que tu não trouxe o teu instrumentinho. Mas se falasse, eu trazia. Tu toca quais instrumentos? Toca só o ukulele? Ukulele e violão. Violão? E eles são parecidos? São parecidos. As notas são semelhantes? Não, é diferente de tocar. Só o formato? É só o formato mesmo. É mesmo? É diferente. Qual que é mais difícil de tocar? Eu acredito que o violão. É? Mas eu tava num culto que ela falou e principalmente que ela cantou e foi muito bonito, né? Então a música para glorificar o Senhor é maravilhoso, né? E que bom que imagina um culto com 1.000 crianças, deve ser emocionante. E esse instrumento, lá na África a gente tem um estilo musical diferente, assim, né? Bem animado. Então eu vi que o violão não se encaixa, né? Claro, em algumas músicas lá, mas o ukulele é o que mais se encaixa, assim, no ritmo deles, né? Então a gente canta, a gente se diverte lá com a música, porque eles gostam muito de dançar, de cantar. Então é muito legal mesmo, é muito bom. Bacana. É uma bênção. Hoje tá morando a maior parte da tua vida na África. Vem uma vez por ano, mas a maior parte é lá na África. Sim. Em relação à alimentação, hoje é mais estranho quando tu vem para o Brasil ou a alimentação lá tu já se acostumou, tu já gosta mais da comida africana? Como é que é essa experiência? Olha, lá eles comem, tem a refeição base, né, que é o shima e peixe, e tem as comidas típicas que é o também, shima? né? O shima é uma polenta de milho branco. Aqui no Brasil é o milho amarelo, né? A gente come mais lá é o milho branco. É uma comida assim, ela não tem muito sal.
Aqui no Brasil a gente coloca queijo, sal e um monte de coisa, né? Lá não, lá é o simples mesmo, água e farinha de milho branco. E dessa farinha dá pra fazer outras comidas que eles fazem, como o marrel, que é uma bebida, é tipo um leite assim, mas eles fazem de farinha de milho branco, água e açúcar. Tem uma tapa também, que é de ervas que tem lá, né? Tem uma erva específica que eles fazem. Só que a gente come comida brasileira. Arroz, feijão, frango. A carne lá é um pouquinho cara, né? Tanto carne de boi quanto de aves brancas. Tu consegue no mercado e comprar. Sim, não. Lá tem mercados, né? A nossa cidade onde a gente mora tem uma cidade estruturada assim, da maneira deles, né? Sim. Não é igual aqui no Brasil. Mas tem mercados, tem loja de roupa, essas coisas tem. E as verduras lá eu acho mais barato do que aqui no Brasil até. Frutas, tem muitas frutas típicas, como abacaxi. Abacaxi lá é barato, você compra por R$1 até. Nossa, bem barato. Tem coco, tem muitas comidas típicas lá e frutas típicas de lá também, né? Porque aqui no Brasil é muito caro, manga, essas coisas, lá é muito barato. Sim. Então a gente se acostumou com a nossa comidinha brasileira lá. Mas né? Vem alguma influência africana, algum tempero? Olha, sim. Aí a gente, o que acontece? Lá tem muito indiano, né? Muita comida indiano. árabe. Então a minha mãe, ela coloca os temperos indianos, temperos árabes lá, né? Que tem lá. Então a gente faz a comidinha mais com gostinho árabe. É meio brasileira árabe, assim, mas tem. E tu chega a fazer, por exemplo, viagens para trabalhar nas missões, que o teu pai viaja bastante, Sim. vai para as aldeias, aí por diante. Tu fazes também ou tu fica mais na sede lá? Não, a gente viaja bastante. A gente acompanha muito meu pai, eu e minha mãe. Tanto aqui no Brasil quanto lá também, né? Sim. A gente trabalha na Tanzânia, né? Então é uma viagem muito grande, uma viagem muito longa, né? Muito distante, um país muito distante. Então a gente fica alguns dias lá, né? Então a gente anda por lá. É arriscado, assim, né? A gente andar assim com a família inteira. Meu pai, ele é uma pessoa que teve muita coragem Com certeza. de levar eu e minha mãe, assim, né? Acredito que alguns não teriam essa coragem. Os principais riscos quais são, Miriam? Olha, assim? tem... Assalto? Sim, tem esse risco, né? Não sei, tem alguns violentação, assim, tem muito lá também. Sim. Então, a gente tá protegido mesmo por Jesus lá. Sim. Porque a nossa casa, ano passado, entrou, acredito que foram 7 homens para assaltar. Meu Deus. E a gente tem uma pessoa que fica de noite na nossa casa, né? Quando vocês não estavam Quando lá? nós estávamos lá. Quando estavam lá? Era de madrugada, assim, por volta de umas 3 horas da manhã. E daí a gente só viu um barulho, assim. E daí a gente saiu e o moço que fica lá, ele disse que dava pra ver certinho o furo na camisa dele. Eles quase mataram o moço. Meu Deus. Eles estavam armados, né? Com faca e tudo mais. Então ele foi guardado mesmo ali, Deus protegeu ele. E a gente também, né? Então há um risco muito grande. E vocês assim. estavam dormindo e não viram nada? Dormindo, não ouvimos nada. Graças a Deus. No calor, assim, tava muito quente aquele dia. A gente foi um sono muito pesado mesmo. Pra não ver, porque eles correram, assim, pela casa, pelo pátio ali. E só vimos o barulho quando eles saíram, assim, né? Porque daí eles subiram em cima de acho que era uma caixa d'água e deu barulho. Acho que quebrou. Então a gente se acordou com o susto. Mas também já aconteceu várias vezes deles entrar em casa. Já quando a gente chegou lá, a gente já foi cercado por assaltante no meio do centro, em plena luz do dia. Então a gente tem uns riscos, né? Tem as batalhas. Tem as batalhas. Isso, em meio a tantas bênçãos, algumas lutas vêm, assim, né? Miriam, uma situação engraçada que tu passaste nesses anos aí, eu quero ver se tu recorda, mas quando tu vai pensando, eu vou pedir para você que está em casa curtir esse podcast. Então vai ali, curte aqui, ó, tá tão bacana esse bate-papo aqui com a Miriam, vai lá, dá o joinha, compartilha e não esquece de fazer a inscrição aqui no canal, é muito fácil. Se inscreva no canal para você acompanhar todas essas entrevistas que ocorrem, né, todas as sextas-feiras
às 8 horas da noite aqui no YouTube. Então já se inscreve e acompanha aqui o Pôde a Sua Porta. Miriam, deu tempo de pensar em alguma coisa ou não? Olha, algumas situações engraçadas, algumas diferentes, assim, que eu não vivenciaria aqui no Brasil. Eu terminei todo o meu ensino médio lá, né? Certo. E é meu fundamental também. Então, quando eu tava, acho que no 6º ano, eu ia pra escola de ônibus escolar. Só que o ônibus escolar é uma van, assim, né? E é bem precário, toda enferrujada. E, assim, olha, é difícil mesmo. E tava um tempo muito chuvoso. Assim, lá os uniformes são diferentes. É saia e camisa social, social, gravata e tênis escolar. Então, naquele dia, uma chuva muito forte e cheio de crianças. Eu acho que tinha umas 30 crianças dentro daquela van. E eu lá no meio. Eu só me lembro do ônibus, da van, começar a vir para trás. Ela atolou num buraco e começou a encher de água por trás do ônibus. Nossa! Eu não sei como é que eu consegui sair de lá. Porque começou a encher de água, o ônibus ficou assim, ó. Parecia até uma ribanceirinha, assim, sabe? Sim. E enchendo de água, a minha mochila molhou tudo. A minha saia, assim, o meu tênis, olha, ficou pura lama, puro lodo. E a gente tentava sair assim, e as crianças gritando, e o motorista não conseguia tirar o carro de lá. E a minha mochila toda molhada, e só ficou as marcas na camiseta, assim, de lodo, sabe? Então foi uma das situações que eu acho que eu nunca vivenciaria aqui no Brasil. Mas alguém se machucou? Não, graças a Deus. Foi só um susto? Foi só um susto mesmo. Que bom. Foi só um susto. Que legal. Miriam, nós já estamos chegando aí no final. Eu quero te pedir que tu mande uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, né? E às vezes estão meio tristes por várias N situações, né? E assim, o que tu poderia falar para elas, já que tu tem uma vivência realmente num local onde tem muita necessidade, né? Sofrimento a gente não mede, não significa que a pessoa que está aqui vai estar sofrendo menos do que a pessoa que está lá. Sim. São situações diferentes. Sim. Mas o sofrimento ele é sentido, né? Sim. O que tu poderia mandar de mensagem para aquelas pessoas que estão assistindo Pôde a Sua Porta? Olha, eu convivo diariamente com pessoas que têm muitas necessidades em várias situações, né? E eu nunca vi, em meio a tantas dificuldades, as pessoas lá reclamarem. E uma coisa que eu sempre sempre falo é que a gente, acima de tudo, a gente tem que agradecer pelo que a gente tem. Deus, Ele nos deu o ar que a gente respira, nos deu a salvação, nos deu o maior presente, que foi o seu Filho, por nós. Então, a gente, só tendo isso já é o suficiente. A gente, às vezes, não consegue enxergar o tamanho das bênçãos que Deus nos dá diariamente, os livramentos, o pão de cada dia. Embora que muitas pessoas não tenham uma mesa tão farta, mas tem aquilo que come todo dia, né? Então, agradecer pelo que tem, agradecer pelo que Deus dá todos os dias é fundamental, é base. Mesmo que a gente não esteja passando por um momento muito difícil, um momento de angústia, de tristeza, sempre tem uma solução para tudo. E Deus, Ele não dá o fardo maior que a gente possa suportar. Então, aquilo que a gente tem, a gente agradece. E o resto, Deus vai nos dando conforme o tempo. A gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã. A gente tem que agradecer a Deus pelo dia de hoje. E é algo que eu tenho pensado muito, porque eu sempre ficava pensando, né, no que iria acontecer na minha vida ao longo desse tempo todo, né? E Deus foi me mostrando que o dia de amanhã não me pertence. Eu tenho que viver o dia de hoje. É o presente. O presente. Agradecer pelo que eu tenho hoje. E viver o que eu tenho hoje. A minha alegria é o hoje, não é o amanhã. O amanhã a gente vê o que vai acontecer, vai vir. E se Deus querer nos dar ou não nos dar,
tudo depende dele, é por ele e a gente não, se a gente for pelas nossas forças, a gente nunca vai conseguir. A gente sempre tem que colocar a nossa fé em Jesus, em Deus, porque Ele é a única solução para os nossos problemas. Não adianta a gente querer, a gente às vezes se preocupa com tantas coisas e a gente acaba esquecendo do que a gente tem de mais importante, né? Que às vezes é a saúde, né? Tem pessoas que não têm saúde, claro, tem pessoas que são debilitadas em saúde, mas tem algo a agradecer. Sempre temos algo a agradecer. A salvação é algo que a gente tem que agradecer diariamente. Então, não se preocupar com o dia de amanhã. Agradecer pelo que nós temos hoje. Que o resto a gente vai alcançando com o tempo, né? E o melhor ainda está por vir. Sim. Né? Então, na eternidade, né? É tempo a dar com Sim, pau, né, é amiga? Vai ter muito tempo para nós glorificar o Senhor. verdade. Então, aqui a gente passa um pequeno período da nossa vida. Então, vamos viver o presente, hoje. O nosso hoje, né? E que tu falasse ali, às vezes a gente passa por várias situações, mas a gente não pode esquecer que o presente é literalmente um presente de Deus na nossa vida e glorificar Ele. Perfeito, Miriam, muito obrigado pela tua entrevista. Foi uma alegria te receber aqui. Que bom. Desejo as mais ricas bênçãos de Deus sobre a tua vida. Amém. Em nome do elenco da Dentista Sua Porta. Então a gente está muito contente de te receber e te aguardamos ano que vem, se Deus quiser, né? Você, seu pai, sua mãe. Com novas histórias. E com novas histórias, nós vamos fazer mais um Pôde à Sua Porta. Amém. Tá certo? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada a oportunidade, muito obrigada por nos dar esse momento, né, de conversa, de entrevista. Fiquei muito feliz mesmo quando soube que eu ia estar aqui com vocês. Muito, muito, muito bom. É um momento muito produtivo, né? Tanto para mim quanto para as pessoas que estão assistindo. Muito obrigada. Deus te abençoe, foi muito legal. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe. Pessoal, você que gostou, então dá o teu joinha aí e segue o canal. E não esqueça, o Pôde à Sua Porta é todas as sextas-feiras às 8 horas da noite. Até a próxima aí. Tchau!